Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Essa é a sexta parte da série. Até aqui nós meditamos em 29 versículos e Deus tem falado de forma tremenda aos nossos corações. E tem muito mais para falar. O livro de João é maravilhoso, é profundo e vamos permitir que o Espírito flua através dos meus lábios nesta série. Meus irmãos, abram o coração para a palavra. Vamos meditar de forma simples e objetiva no contexto da palavra de Deus. É indispensável nós compreendermos a visão macro das Escrituras. Então o Senhor tem dado graça para nós, para que nós possamos aprender essas verdades que nos libertam. Meus irmãos, não se assustem com as revelações, porque infelizmente boa parte das igrejas não se ensina sobre isso. Então não se assustem, por favor. Permita que a palavra de Deus, através do Espírito de Jesus, convença os corações de vocês. Não olhem para mim. Eu faço uma gravação de forma simples, o cenário é simples, né? Eu gravo 99% dos meus vídeos aqui no trabalho, aqui no escritório. Volta e meia eu consigo gravar em casa, mas o meu tempo mesmo que eu consigo é aqui no trabalho. Eu não estou deixando de trabalhar para gravar, não é isso. Ou gravo na hora do almoço, ou gravo antes de começar o trabalho, ou depois do expediente, que é o meu caso aqui agora. Já finalizei o expediente e estou aqui então aproveitando esse tempo para poder compartilhar com os irmãos essas verdades. Amém, queridos? Vamos orar, preparar o nosso coração para receber essa semente maravilhosa. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui para poder ministrar a sua palavra. Te damos total liberdade, Espírito. Nos envolva completamente neste momento, Senhor. Eu sei, nós sabemos que essa palavra vai chegar aos corações de alguns irmãos, que eles possam receber essa palavra com humildade, com mansidão, para que eles possam experimentar da glória dessa palavra, do poder dessa palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos permitir que a palavra faça parte de nós e que nós possamos extravasar o fruto do Espírito, extravasar o Teu poder, Senhor Jesus, nas circunstâncias. Que o Senhor possa nos dar cada vez mais direção, Senhor. Que tesouro maravilhoso é sermos conduzidos e guiados pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós procuramos agora esquecer nossos problemas aqui desta vida passageira, que possamos ser como Maria, estar aos seus pés, e não agitados como Marta, para um lado e para o outro, Senhor Jesus. Que possamos tirar esse momento, aplicar todo o nosso coração, toda a nossa atenção para poder ouvir essa palavra poderosa, palavra de vida eterna, Espírito e vida, Senhor Jesus. Nos dê graça para que possamos ministrar aquilo que o Senhor predeterminou antes do seu conselho para este momento, Senhor Jesus. Então que o Senhor possa nos usar poderosamente, Senhor Jesus. E como sempre, nós tributamos para Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças, suprema excelência do poder. É tudo, é para Ti, Jesus. Nós Te devolvemos e o Senhor devolve ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pelo Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento Teu, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque nós não seremos enganados, Senhor Jesus. Nós seremos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque quem está cheio da Tua sabedoria discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, em nome de Jesus, Satanás, você não vai nos vencer. Você não vai atrapalhar esse trabalho. No nome de Jesus, nós te repreendemos. Toda ação de dúvida, toda ação, qualquer ação de qualquer coisa que possa afastar o nosso coração da verdade, todo orgulho, toda altivez, nós repreendemos agora e levamos cativos para a obediência de Cristo Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente nos causará dano. Nós veremos vitória nas nossas famílias, nós veremos vitória na nossa vida, porque nós temos o Teu Espírito em alta no nosso coração e a Tua palavra que nos dirige, que é luz para o nosso caminho, Senhor.
Portanto, o Senhor diz que nos conduz vitoriosamente. Então, Senhor Jesus, a despeito do que possa acontecer conosco, nós vamos permanecer firmes até o fim, Senhor. Ainda que possamos perder tudo do lado de fora, posses, até mesmo a nossa própria vida por causa da sua palavra, que ainda que sejamos presos, não importa, nós vamos perseverar em dizer a tua palavra, em anunciar a tua palavra com fidelidade. Nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para sermos servos de ti, Jesus. Que a tua palavra fale alto ao nosso coração. E exaltamos o teu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. É por causa dela, o motivo de estarmos aqui é ela que vai governar a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Verso 30 de João 1, dando continuidade. João Batista continua falando: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Nós já aprendemos que Jesus ele subsiste com o Pai antes da eternidade. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é Deus, é tanto Deus quanto Pai. Ele não foi criado pelo Pai. Ele subsiste com o Pai de eternidade a eternidade. Então, ele existia antes de mim. Por quê? Porque ele é Deus, ele é Emanuel, Deus conosco. Eu mesmo não o conhecia, porque João viveu no deserto. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. Nós aprendemos que é um batismo de arrependimento, para que possamos preparar o caminho para que o Cordeiro nasça nos nossos corações. Nós já aprendemos sobre isso. Verso 32. E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito, nós já aprendemos que é o Espírito do próprio Pai. Eu vi o Espírito do Pai descer como pomba e pousar sobre ele. Queridos, é como pomba. O Espírito não é uma pomba, foi apenas um sinal. João, quando você vê o Espírito descendo em forma corpórea como pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É esse que é o Cordeiro de Deus. João não conhecia a face de Jesus, mas naquele dia o Espírito do Pai revelou para João quem era Jesus. Então, olha só que interessante. Antes de darmos continuidade, vamos pegar aqui o texto de Mateus, capítulo 3, versos 16 a 17. Olha que detalhe importantíssimo para que nós possamos compreender que foi o Pai que fez tudo aquilo ali. O Espírito do Pai, a voz do Pai, tudo Pai. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, e não um Deus, Espírito, como se fosse uma terceira pessoa, mas o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Olha só, não é difícil entender. Então ele viu o Espírito do Pai descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, o Espírito era do Pai e a voz também era do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, queridos? Então, esse Espírito é do Pai. Amém? Verso 33. Eu não o conhecia, mas aquele, o Pai, porém que me enviou a batizar com água, me disse, olha aí, a voz do Pai, mediante o Espírito dele próprio: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse, Jesus, é o que batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo como terceira pessoa que batiza com o seu próprio Espírito. Não, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então hoje nós somos revestidos de Cristo Jesus. Ele habita no nosso coração. 1 Coríntios 6,17 está escrito: aqueles que se unem ao Senhor Jesus é um Espírito com Ele. Então é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. O Espírito é algo que sai de dentro dele. Como ele está unido ao Pai, também vem do Pai. Amém? Então o batismo significa imersão, revestimento. Nós fomos revestidos, imersos de Cristo Jesus. Olha só como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos quanto fostes batizados, imersos em Cristo,
já vos revestistes de Cristo. Nós não somos revestidos de uma terceira pessoa, nós somos revestidos de Cristo, do próprio Cristo. Ele é o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de Cristo Jesus. Ele é o Espírito Santo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, preparando, o caminho para ele entrar. E uma vez que ele entra, nós devemos andar em santidade, sem o fermento do pecado. Essa é a nossa celebração da festa dos pães ázimos, sem fermento. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis, revistais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus o Pai é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós somos revestidos do novo homem. Nós nascemos de novo por causa do sangue de Jesus, do poder da sua ressurreição, do seu Espírito que nos revestiu. Então, quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é o revestimento dele próprio. Dele próprio. Não só no sentido de habitação, mas no sentido de revestimento. Nós nascemos de novo porque o Espírito de Cristo habita em nós. Por isso nós conseguimos clamar Abba Pai. Por isso que o Pai nos aceita, por causa do Filho que habita em nós. Quando nós oramos, é o Filho que ora conosco. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E o revestimento do Espírito no dia de Pentecostes foi o Espírito do próprio Senhor Jesus. Porque nós fomos revestidos do Espírito de Cristo Jesus. Nós somos revestidos de Cristo. Amém, queridos? Aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém? Então esse é o verso 33. Eu não o conhecia, mas aquele, o Pai, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. A voz foi do Pai. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, ele viu o sinal como pomba. Esse, Jesus, é o que batiza com o Espírito Santo. Nós fomos revestidos de Cristo Jesus. Verso 34. Pois eu, de fato, eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, verso 35, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Nós já vimos que esse Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Hoje, nós temos a habitação dele. Quando pecarmos, nós temos o advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, ele vai nos perdoando, até o dia definitivo em que ele vai voltar e vai de fato expiar todos os nossos pecados. Eu falei sobre isso na última gravação. Então ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi a nossa Páscoa e por ter sido um Cordeiro perfeito, ele garantiu todas as demais festas, todos os demais tempos determinados. Ainda faltam 3 tempos determinados para se cumprir a festa das trombetas, em que a igreja tocará trombetas na última semana de Daniel, o dia da expiação, que é a volta de Jesus, que vai expiar definitivamente os nossos pecados, glorificando o nosso corpo, nos livrando definitivamente do pecado e nos conduzindo para a última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos, que é o casamento, as bodas do Cordeiro, que vai durar 1000 anos nesta terra restaurada. Amém? Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Ou seja, deixaram João para seguir a Jesus, porque João está saindo de cena, meus irmãos. O propósito dele era só preparar o caminho para Jesus. Jesus chegou, João sai de cena. Tanto que um pouco depois ele é preso e decapitado na prisão. Encerra o seu ministério. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, mestre, Rabi, onde assistes? Ou seja, onde você mora? Onde você reside? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão
Pedro, a quem disse: achamos o Messias, né? Que quer dizer Cristo, o ungido, o prometido do Antigo Testamento. É ele o prometido que vai livrar Israel. E levou a Jesus. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para Simão, Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui começa o chamado de Pedro. E o chamado de Pedro é lindo, meus irmãos. Lucas capítulo 5 detalha esse chamado de Pedro. Vamos ler? Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. Olha o propósito, que é o nosso propósito. E aconteceu que, apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, né, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas vou ser obediente a você. Sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Lembra da parábola do semeador? A palavra, a semente é a palavra de Deus. Então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Vocês vão entender. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Esse aqui é um dos textos preferidos da teologia da prosperidade. Se formos fiéis, né, Deus vai fazer com que nossa despensa esteja muito, mas muito cheia de dinheiro. Não é bem isso que Jesus quer nos ensinar. Vamos entender. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Em Gênesis 48, está profetizado de que, através de Efraim, duplamente frutífero, através dele, da promessa, viria uma multidão de peixes. Peixes quer dizer pessoas. Amém? Aí ele continua. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundou, de tanto peixe que tinha. E lembrando que antes Jesus estava preocupado em anunciar a palavra para a multidão. E pegou um dos barcos de Pedro para poder ensinar. E Jesus operou aquele milagre para nos ensinar Meus irmãos, olha só, vamos continuar lendo. Olha que princípio maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixou aqui. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Agora, olha o que Jesus falou. E disse-lhe Jesus a Simão: Simão, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O princípio é, Jesus pegou os barcos, o barco de Pedro, para poder ensinar para a multidão. E depois de Jesus ter ensinado, fez aquele milagre maravilhoso, em que Simão pescou tanto peixe, e Jesus falou para ele: deixa tudo isso aí. De agora em diante, você será pescador de homens. Pedro entendeu o recado. E o que ele fez? Deixou tudo para poder seguir a Jesus, com a missão de ser pescador de homens. Não, mas a teologia da prosperidade ensina que se nós formos fiéis, né, Deus vai fazer com que a nossa conta bancária esteja muito cheia. Mas esse princípio não cabe aqui, por quê? Porque Simão deixou tudo de lado. Então, se o princípio é para finanças, então eu vou ganhar muito dinheiro,
para simplesmente pegar o dinheiro, deixar para lá, dar para todo mundo e seguir a Jesus. Mas não é bem isso, meus irmãos. O princípio aqui, peixes, tipificam pessoas. Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Esse é o propósito. E isso se cumpriu com Pedro. Atos capítulo 2, verso 41, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro ganhou para Jesus 3.000 peixes. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 peixes. E no outro sermão de Pedro, em Atos 3, na verdade foi em Atos 4, mas em Atos 3 ele curou um aleijado na Porta Formosa, e através daquele testemunho, Pedro pregou a palavra, e olha o que está escrito em Atos 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, por intermédio de Pedro, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 3.000 homens na descida do Espírito Santo, mais 5.000, meus irmãos, na Porta Formosa, no templo. 8.000 almas em 2 sermões. Pescador de homens. E é o que nós somos. Queridos, o negócio de Deus são pessoas. Eu não sou incrédulo com relação a Deus suprir as nossas necessidades. Eu não estou falando isso. O que eu não gosto, e a palavra também não libera, não dá essa autoridade, é nós pegarmos um texto tão claro, falando de um contexto de pessoas espirituais e aplicar para dinheiro. É a mesma questão do princípio do dízimo. O dízimo não é aplicado mais hoje, mas o seu princípio vale para finanças. Não, o dízimo não é aplicado para finanças na nossa vida hoje. Os dízimos somos nós. Da mesma forma, aqui está falando de pessoas, peixes, e não com relação a dinheiro. Porque se fosse dinheiro, então beleza, dinheiro, né? Vamos encher a nossa conta bancária, Deus vai abençoar, e vamos abandonar todo esse dinheiro para seguir Jesus. O princípio só vale até metade? Não, queridos, aqui o princípio só vale para pessoas. Essa é a palavra de Deus de forma honesta, simples e objetiva. 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 27. Porque sendo livre de todos, Paulo entendeu, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. O apóstolo Paulo não vivia mais debaixo da lei da antiga aliança. Não a lei dos 10 mandamentos, a lei dos ritos cerimoniais, porque Paulo entendeu que Cristo era o cumprimento daquelas práticas. E hoje um monte de pessoas aí, judeus messiânicos, quer que a gente volte a fazer essas práticas. Enfim. Então os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo ele teve que fazer até mesmo voto de nazireado para poder entrar na festa dos tabernáculos, na festa dos Pentecostes. Uma porta grande se me abriu para aquela festa. Então ele circuncidou Timóteo para não escandalizar por causa da época da transição das alianças, queridos. Mas nós entendemos que hoje em Cristo Jesus não precisa mais disso. Então o apóstolo Paulo se fez de tudo isso para poder pregar para os judeus, para eles ouvirem a realidade da antiga aliança, que é Cristo. Aí ele fala, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo não estava mais debaixo daquela lei, que muitos querem que a gente esteja hoje. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, a lei dos 10 mandamentos, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, para ganhar os que eram gentios. Então ele se fez de tudo para ganhar os judeus e para ganhar também os gentios. Na verdade, a força do ministério de Paulo era realmente os gentios. Ele mesmo se chamou de apóstolo dos gentios. Aí ele continua, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me, esse fracos aqui, ele fala em Romanos 14, aqueles que são fracos na fé, que acham que não precisam comer de tudo, só querem comer legumes. Então, para não escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. Eu vou comer só legumes. Ou seja, ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Porque ele fala que aqueles que falam que não devem comer carne são débeis na fé, são fracos.
Então, para não escandalizá-los, eu vou deixar de comer carne para poder ter acesso a ele e ensinar a palavra dele. Olha só, meus irmãos, como o apóstolo Paulo se fez de tudo. A sabedoria que Deus deu para Paulo. Então ele fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Rapidinho, eu estou lembrando aqui de Atos, capítulo 17, né, Atos 17, apóstolo Paulo em Atenas, ele viu tanta idolatria naquela cidade que seu espírito se perturbou. E ele achou um altar. Eles adoravam a tantos deuses que tinha até um deus desconhecido. Ó, esse deus aqui é desconhecido, então vamos respeitá-lo. Então o apóstolo Paulo, cheio da sabedoria de Deus, ele usou daquele Deus desconhecido para falar, ó, esse é o Deus que vocês não conhecem. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? O Deus que enviou seu filho para morrer por nós. Enfim, ele pregou o evangelho, aproveitando aquela oportunidade para poder falar de Jesus. A sabedoria era tremenda do apóstolo Paulo, a sabedoria que Deus colocou no coração dele. Então, de fato, ele se fez de tudo. Ele olhava todas as oportunidades para poder pregar a Cristo. E nós, o que estamos fazendo diante das oportunidades que estão aparecendo para nós? Temos aí um celular, né, de graça, não pago nada, estou fazendo a minha parte, meus irmãos. Pregando a palavra, edificando a igreja. E o que nós temos feito para poder edificar a igreja? Hashtag, fica a dica. Então, continuando. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E qual é o nosso prêmio, meus irmãos? Ganhar pessoas. Olha só, meus irmãos. Em Daniel capítulo 12 está escrito lá: os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas eternamente. O galardão que nós vamos ganhar, meus irmãos, na eternidade, por termos ganhado pessoas para Jesus, é sobremodo excelente. Jesus falou isso em Lucas 16. Usem as riquezas de origem iníqua para ganhar amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. As finanças, nossas finanças, queridos, elas também são sementes para plantarmos na vida de outras pessoas. É um meio para um fim também. Dinheiro não é só pão para nós comermos, também é semente para semearmos na vida de outras pessoas. O nosso dinheiro é pão para nós, também é para nós, mas também sementes para abençoar outras pessoas, com a finalidade de ser bênção para com elas. Jesus não vai falar isso em Mateus 25? Ó, estive fome, não me deste comer, sede, não me deste beber, estava nu, não me vestiste, enfim. Então, nós receberemos a recompensa por termos feito isso para as pessoas. Porque, na verdade, quem empresta para as pessoas está emprestando para o próprio Senhor Jesus. O propósito de Deus na nossa vida é sermos bênção para as pessoas. Todos os dias, quando acordarmos, nós temos que perguntar para nós mesmos, Senhor, e para o Senhor, claro, o que nós temos que fazer neste dia para sermos bênção para com as pessoas? O que eu posso fazer para abençoar alguém? Todo dia, é uma oportunidade para sermos bênção para alguém. E aí o apóstolo Paulo fala, se discipline para poder alcançar o prêmio, num contexto de ganhar pessoas. Então não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Então corram de tal maneira, qual o contexto aqui? Corram, lutem para poder ganhar pessoas. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Queridos, a nossa meta é ganhar pessoas. Quando nós vivemos em função de sermos bênção para alguém, a depressão não vai nos dominar. A tristeza não vai nos dominar. A falta de propósito não vai nos dominar. A murmuração não vai estar na nossa boca. Porque nós temos um propósito. O sentido de viver aqui nesta terra, meus irmãos, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ganhar pessoas, edificar vidas, abençoar pessoas, pescadores de homens. Então assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, eu não estou aqui à toa.
Tudo que eu faço para ganhar vidas, para abençoar vidas, para edificar vidas, para ser bênção na vida das pessoas, é uma meta que eu vou alcançar na eternidade, coroa da vida, para poder brilhar como estrelas eternamente. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Para finalizarmos, que o vídeo já está longo, 2 Coríntios capítulo 12, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo estava sendo injustiçado. Não estava recebendo a reciprocidade do amor que ele tinha para com a igreja dos Coríntios. E olha a maneira como ele responde. Eis aqui estou pronto, para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não busco o que eu posso ganhar de vocês, eu busco a vocês. Vocês não estão me honrando, mas eu não estou nem aí para isso. A minha preocupação, a minha meta é ganhar vocês. Seja vocês sendo recíprocos comigo ou não. Olha só como ele fala, meus irmãos. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Totalmente diferente do que nós vemos hoje na boa parte das igrejas. Os líderes sugando as coisas do povo, usando as ovelhas para o seu bel prazer, para poder comer, come da carne do povo. Mas o apóstolo Paulo é o inverso. Ele se desgastava ainda mais para poder ganhar as pessoas, porque o propósito do apóstolo Paulo e o nosso também é ganhar vidas. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Ai de nós se não lutarmos para abençoar pessoas. Então, não são vocês que tesouram para mim, sou eu quem tesouro para vocês. E eu de muito boa vontade me gastarei, e me desgastarei ainda mais em prol das vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, meus irmãos, não estou sendo não estão sendo recíprocos comigo, eu tenho batalhado, eu tenho lutado, eu tenho me desgastado para poder ganhar pessoas, para poder abençoar vidas, e não vejo nenhuma retribuição. Meus irmãos, continuem, porque o propósito não é a retribuição deles para você, é ganhá-los para Cristo. O nosso propósito é ser bênção para eles, ainda que eles não sejam gratos para conosco. Essa é a liberdade do Espírito, meus irmãos. Então, isso é ser pescador de homens. Nós vivemos em função de outras pessoas. Então, nós pegamos essa porção aqui de João, capítulo 1, versos 37 a 42, acerca da conversão, do chamado de Pedro. E nós detalhamos o chamado de Pedro, que João não detalha, mas Lucas detalhou, e nós aprendemos que João ele foi chamado para ser pescador de homens. João não, Pedro. Aliás, todos nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Então, meus irmãos, não desanimem. Ainda que você esteja fazendo um trabalho